no ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler neste momento está no livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 4. Somente o versículo 4. Diz o texto: "E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas." Mais uma vez. "E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas." Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4. We give you praise. We give you praise. Queridos irmãos, como a gente tem falado nos últimos programas aqui, sobre movimentos, seitas, falsas religiões, até mesmo falsas denominações, se dizem cristãs, mas o cerne da sua doutrina se distanciam da doutrina bíblica. Então, o objetivo deste programa e deste ensino, desta mensagem, não é menosprezar a denominação de ninguém. O objetivo do programa é expor o que a Bíblia nos ensina diante de algumas interpretações erradas que levaram homens e mulheres a fundarem movimentos exclusivistas no ramo do cristianismo. Então, este caso de hoje é um desses casos exclusivistas. A Igreja Congregação Cristã no Brasil. Nós vamos estudar um pouco. É bom lembrar que existem muitas, diversas pessoas que são queridas, que são pessoas boas, que são pessoas zelosas pelo Senhor Jesus Cristo, as quais vivem piedosamente, cumprindo os princípios bíblicos ensinados pela igreja, sem saberem que a Bíblia não ensina tais doutrinas. É bom a gente não esquecer isso. Então, iremos analisar esta igreja, né? Vamos dizer assim, a Congregação Cristã do Brasil. E nós vamos ver que o propósito deste ensino, desse estudo, visa apenas auxiliar aqueles que estão à procura de maiores esclarecimentos sobre o assunto, partindo de uma nova ótica, ou seja, que estejam abertos ao diálogo com o texto sagrado em sua essência e em sua originalidade. Esta é a intenção desse estudo. Então os fundadores da congregação, Luiz Francescon e Rosina Balzano Francescon, proveniente de família pobre,
Ele era filho de Pietro e Maria Lorsa Francescon. Esse Luiz Francescon não chegou a concluir o segundo ano da escola elementar, que era chamada na época. Ele aceita então o Senhor Jesus Cristo como seu suficiente Salvador em 1891. E em 1892, junto de outros irmãos, eles fundam a primeira igreja presbiteriana italiana, onde Francescon exerceu o ministério de diácono. Na igreja presbiteriana italiana, Francescon conhece Rosina Balzano, com quem se casa no ano de 1895, e eles tiveram junto 6 filhos. No ano de 1901, Francescon passa a desempenhar o ministério de ancião da primeira igreja presbiteriana italiana. As suas memórias citam uma experiência pessoal em princípios de 1894, quando estava em Cincinnati, em Ohio, por motivo de trabalho. Estando ajoelhado em seu quarto, orando e lendo a Bíblia, ao chegar em Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, que trata do batismo por imersão, uma voz, Francescon, ele disse que ouviu uma voz, e essa voz disse 2 vezes: tu não obedeceste a esse meu mandamento, ao qual teria respondido: Senhor, jamais alguém me falou nesse assunto. Então a sua carreira de fé mudou após esse acontecimento. A partir dessa experiência, Francescon passa a questionar a prática do batismo por imersão. 9 anos após a revelação do batismo por imersão, em 6 de setembro de 1903, por motivo de viagem do pastor Filippo Grilli, Francescon, como ancião, presidia a reunião e teve a oportunidade de falar com a igreja sobre tal batismo. Ou seja, o pastor foi viajar, ele assumiu o trabalho enquanto o pastor estava fora, e ele se viu na liberdade de falar dessa tal visão, revelação que ele teve. Então, nesta reunião, Francescon fez o convite à igreja para assistir ao seu batismo por imersão, realizado em 7 de setembro de 1903. Interessante, né? Ele já era batizado, mas recebeu então, segundo ele, esta visão, que alguém falava para ele sobre o batismo por imersão, e quando o pastor, o pastor líder, presidente ali da congregação vai viajar e ele vai então cobrir a vaga do pastor, ele se sente na liberdade de mais uma vez passar por um batismo agora por imersão, ali em Chicago, onde compareceram ao todo 25 membros da igreja presbiteriana italiana, dos quais 18 entre eles, Francescon, foram batizados por Giuseppe Beretta. Quando o pastor Filippo Grilli retornou, Francescon então pediu para dirigir algumas palavras à igreja antes do sermão. Então chegou no momento do sermão, Francescon pediu um espaço, e o pastor, cheio de boas intenções, permitiu. Tendo então a permissão, Francescon questionou a igreja sobre sua conduta durante a ausência do pastor. Como ninguém testificou nada contra ele, novamente falou do batismo por imersão e em seguida apresentou a sua demissão do cargo de ancião. Olha só o fundador da congregação cristã do Brasil, como começou. Começou na igreja presbiteriana, italiana, não aceitou mais o batismo da igreja presbiteriana, e então só aceitava o batismo por imersão, pede um espaço antes do sermão do pastor, assim que o pastor retorna, e ele faz esta
colocação de novo para a Assembleia, e ali, ao vivo e a cores, pede demissão do cargo. E aqueles que foram batizados por Giuseppe Beretta acompanharam Francescon. Está vendo como é que inicia a congregação? De uma divisão, de uma coisa com a falta até de respeito com a autoridade da igreja. Ele poderia até não concordar, ele poderia até não querer ficar mais ali, mas no meio da reunião, pedir um espaço para causar divisão, já saiu dos propósitos da palavra de Deus. Então, assim iniciou-se naquele momento uma pequena comunidade evangélica livre, denominada Assembleia Cristã de Chicago, que realizava suas reuniões em residências. Em janeiro de 1908, batizou nas águas cerca de 70 desses novos irmãos, entre os quais um por nome Giacomo Lombardi. Em março do ano seguinte, em 1909, Francescon e Lombardi, ambos casados e com 6 filhos, abandonaram seus empregos e integraram-se à causa da fé. Em 4 de setembro, embarcaram de Chicago para Buenos Aires, chegando na Argentina, em janeiro de 1910. Fundaram a primeira denominação pentecostal da Argentina, a Assembleia Cristã na Argentina. Da Argentina, seguiram até São Paulo, aqui no Brasil, em 8 de março de 1910, onde permaneceram até 18 de abril, quando Lombardi retornou para Buenos Aires e Francescon seguiu para Santo Antônio da Platina, no Paraná, onde chegou 2 dias depois. Durante sua estadia, 11 pessoas creram no Evangelho, foram batizadas. Então estas foram as primícias da congregação cristã no Brasil. Então, um resumo de quando e de onde, de que maneira começou a surgir então a congregação cristã no Brasil. Seu fundador, ele pertencia à igreja presbiteriana da Itália, e aí ele pediu demissão, ele só aceitava o batismo por imersão e fundou um movimento. Desse movimento foi se organizando e em 1910 chega no Brasil, e estes então são as primícias da congregação cristã no Brasil. No que creem os membros da congregação cristã no Brasil? Nós vamos fazer agora aqui alguns estudos e comparar com a palavra de Deus. Salvação. Para eles, aqueles que não são batizados e não congregam na congregação cristã no Brasil, estão fora da doutrina e, portanto, fora do caminho da salvação. Agora eu te pergunto, a história, porém, mostra que a congregação cristã do Brasil só passou a existir a partir de 1910. Então vamos pensar, queridos. E aqueles que se converteram a Jesus antes desta data, não alcançaram a salvação? Paulo, Pedro, João, Lutero, Maria, Tiago, Barnabé, entre outros? Ficaram sem salvação por não terem pertencido à congregação cristã no Brasil? Claro que isso é inadmissível. Afirmar que só a congregação cristã no Brasil é que tem os salvos é afirmar que todos os que viveram antes e depois estão no inferno. Se esses irmãos foram salvos, então não é preciso pertencer à congregação para ser salvo. Pedro, João, Paulo, eles foram salvos e eles não pertenciam à congregação cristã no Brasil. Então, esse já é um ensinamento totalmente fora, dizer que somente na congregação cristã no Brasil é que se tem a salvação. Está errado, é inadmissível. Se a congregação cristã do Brasil é uma única igreja que possui a doutrina correta, é curioso que não a encontramos na lista das igrejas de Apocalipse capítulo 1, versículo 20, e nem em todo o Novo Testamento. No entanto, a Bíblia ensina que existem várias igrejas e rejeitam o ensino da salvação por meio da igreja. Igreja não salva ninguém. De acordo com a Bíblia, a pessoa é salva para ser a igreja e não é salva pela igreja.
Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, nós lemos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja também Atos capítulo 4, versos 11 e 12. Verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Dessa forma, queridos, a salvação de nossas almas jamais será por meio de igreja batista, presbiteriana ou qualquer outra igreja. A salvação é através de Jesus Cristo. E o que nós podemos então dizer ainda, dentro desse ensino, sobre a salvação? O ladrão da cruz, ele não teve nem tempo para se batizar. Veja Lucas capítulo 23, verso 39 a 43. Veja ali no verso 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vai dizer para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Também em Tito capítulo 3, versos 5 e 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Espírito Santo. Versículo 6. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, meu querido, está bem claro que a salvação nunca será por meio de nenhuma igreja, nem mesmo pela congregação cristã no Brasil, mas por meio do sangue de Jesus Cristo. Está muito claro esta doutrina. Sobre a Bíblia, o que a congregação cristã no Brasil diz? Ela é a palavra de Deus para eles, mas não pode ser estudada, pois só o Espírito Santo é quem revela ao ancião o que falar quando abre no culto. Não sei se você já teve oportunidade no culto da congregação cristã no Brasil, mas é assim. No momento da palavra, eles ficam esperando que alguém sinta-se inspirado para poder falar. Não há preparação. As pessoas não estudam a palavra de Deus. A congregação cristã no Brasil não valoriza e nem incentiva o estudo sistemático da palavra de Deus. Pelo contrário, diz que o cristão não precisa estudar a Bíblia para testemunhar, pois a resposta é dada pelo Espírito Santo. Então, eles abominam a teologia, e quem também estuda teologia. Então, vejamos o que esse livro, que não pode ser estudado, vai dizer. Eles não estudam a Bíblia, mas eles têm. E veja o que diz a Bíblia. Versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Versículo 6. Meu povo, aliás, versículo 6 de Oséias, né? Oséias no capítulo 4, versículo 6 diz o quê? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de seu Deus, eu também ignorarei seu Deus, seus filhos. Outra passagem que nos incentivam a ler, 2 Timóteo capítulo 3, verso de 15 a 17. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então é importante estudar sim, se você tem a oportunidade de fazer uma boa teologia, isso é muito importante, querido. Mas tem mais, veja aqui outro texto, Atos 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era desta forma. Queridos, existem muitos outros textos que o tempo não deixará a gente ficar comentando aqui no programa. Mas a Bíblia é muito bem clara que nós precisamos estudar a Sagrada Escritura. Mas para fechar essa defesa da Bíblia, vejamos a importância de estudá-la conforme se encontra em Lucas capítulo 1, verso de 1 a 4. Diz o texto:
Lucas é um médico que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Ele só escreveu porque examinou detalhadamente as escrituras do Antigo Testamento para saber se de fato Jesus era o Messias da verdade. Por isso ele diz em Lucas 1, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, nós estudamos aqui já 3 pontos, né? 2 pontos a respeito do batismo, a respeito da Bíblia, e outra situação que existe na congregação cristã do Brasil, que é o véu e o cabelo. Uma das principais diferenças e conflitos da congregação cristã no Brasil com as demais igrejas evangélicas está no uso do véu e do cabelo da mulher. Uma simples análise na Bíblia desfaz esse mal-entendido sobre a prática da oração e elucida esta questão que tem confundido a tantas mulheres sinceras na fé. O resumo da convenção da Congregação Cristã do Brasil em 1936 diz o quê? Sempre que a mulher orar ou profetizar, deve estar com a cabeça coberta. Então vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do véu. Você sabe, né? Você que já foi à congregação, que eles usam o véu. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se é para orar em todo tempo, então o véu não poderá mais sair da cabeça da mulher. Concorda comigo? Se a mulher estiver numa fila de banco, não pode falar com Deus ali? Se estiver fazendo almoço, não pode conversar com Deus? Ela deixa de orar então? Ou tipo, ela está na fila de um banco, ela quer fazer uma oração no silêncio, ela tem que colocar um véu? Ela está fazendo almoço, quer fazer uma oração ali no seu interior, ela tem que colocar o véu? É óbvio que não. Sabe qual é, meu querido, o endosso da oração? Não é o véu, mas o nome de Jesus. Em João 14,13 vai dizer, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Irmãos, podemos orar a Jesus em qualquer lugar e a qualquer hora que Ele nos ouvirá, com véu ou sem véu. Mas vamos entender o que estava acontecendo na igreja de Corinto para que Paulo, ele dissesse que as mulheres usassem o véu nos cultos. Em 1 Coríntios 11:13, Paulo diz, julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore descoberta? Por que Paulo falou isso? Irmãos, a igreja de Corinto estava situada num lugar de muita promiscuidade. Havia nessa cidade o templo da deusa Afrodite, que tinha cerca de 1000 prostitutas que trabalhavam no ritual imoral, e essas, em especial, raspavam a cabeça. As outras prostitutas tinham seus cabelos cortados pelo menos na altura do ombro, para que o mesmo ficasse descoberto. Logo, queridos, todas as mulheres que se convertiam tinham vergonha de entrar na igreja, pois todos quantos a olhavam descobriam que elas, no passado, tinham sido prostitutas. Então, quando uma ou quantas mulheres que eram prostitutas acabavam se convertendo, mas ficavam com vergonha de ir na igreja, porque quando as pessoas olhavam para aquele cabelo curto, já sabiam, esta foi prostituta. Portanto, o véu não era o mais importante, e sim o cabelo. Você pode pesquisar na internet, digita lá na internet, Templo de Afrodite. Ainda existem as ruínas onde as prostitutas ficavam lá se prostituindo, e era esse o jeito de adoração a Deus Afrodite. Mesmo seu nome tornou-se um provérbio notório, corintizar significava praticar prostituição. A principal divindade da cidade era Afrodite, ou Vênus,
deusa do amor licencioso, e milhares de prostitutas profissionais serviam no templo dedicado à sua adoração. O espírito da cidade apareceu na igreja e explica o tipo de problemas que as pessoas enfrentavam. Mesmo que agora estavam sendo mudadas por meio da fé em Jesus, a única saída era colocar o véu, pois assim ninguém saberia quem foi ou não prostituta. Por isso Paulo continua dizendo no verso 15 o seguinte: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Em nenhuma outra, queridos, nenhuma outra carta se fala sobre essa doutrina do véu, somente na de Corinto, por causa dessa particularidade de Corinto. Paulo diz ainda em 1 Coríntios 11, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. Agora veja o que Paulo vai dizer no versículo 16. Veja. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Aí fecha, né? Se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, Paulo vai dizer, nós não temos esse costume, e nem as igrejas de Deus. Que costume? Debater, polemizar para usar o véu. Ficar nesse debate. Já existe uma explicação por que na igreja de Corinto se usava o véu. Para finalizar, o uso do véu foi inserido dentro de uma necessidade específica. Sua preocupação era preservar a honra das irmãs da igreja de Corinto, além de ensinar sobre a relação da mulher com o seu marido, algo que as prostitutas não tinham. Por isso, queridos, em nenhum outro livro do Novo Testamento encontramos essa tradição. Em nenhuma outra igreja da época, somente a igreja de Corinto precisou disso. Hoje, só é mantida pelas freiras e pelas mulheres do Oriente Médio. Nunca nos esqueçamos de que nossas orações não serão respondidas por causa de véu, mas por causa de Jesus. Jesus nos deixou sua ordem para orar em Mateus 6, veja, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Usem o véu agora. É isso? Não. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê em secreto recompensará. E quando orarem, usem os seus véus. Não fala nada disso. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Versículo 8. Não sejais iguais a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Queridos, orar não é rezar. Ou seja, ficar repetindo palavras. É isso que significa a palavra rezar. É ficar repetindo palavras. Orar não é rezar. Queridos irmãos, existe uma segunda parte dessa palestra que eu vou passar para vocês. E nós iremos passar na semana que vem a segunda parte desta palestra sobre a congregação cristã no Brasil. Que Deus abençoe. E que na semana que vem a gente possa, então, continuar esta pregação. A questão do véu. A questão do véu na igreja, ou pelo menos na igreja que se usa o véu, que é a congregação cristã no Brasil. Você,
que pensa, o que acha, o que você entende. É obrigatório? As igrejas que as mulheres não usam o véu estão errando, estão pecando? É obrigatório o uso do véu para se orar? É obrigatório o uso do véu na igreja? O texto bíblico fala sobre isso? Vamos estudar. Bom, existe um livro chamado A Igreja do Véu, ou A Igreja do Véu. Isto é doutrina, é ensinamento bíblico ou é heresia? Esse livro, que foi escrito por José Amaral, que pertenceu à congregação cristã no Brasil por 60 anos, é revelado por ele que a pessoa só é salva ao converter-se às doutrinas da congregação cristã no Brasil. E se for batizado nela, mesmo que já tenha sido batizado em outra igreja. Afirma o livro que é preciso ser rebatizado, pois só há, olha só o que ele diz, só há salvação quem se batiza na congregação cristã do Brasil. Esse livro ainda afirma que o batismo na congregação é um critério para a salvação. Mas a Bíblia nos ensina diferente. Vejamos em Marcos 16:16 o que é que diz. Em Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. É isso que diz na palavra de Deus. O que Jesus está dizendo com esta palavra, meus irmãos? O que salva é crer ou o que salva é ser batizado? Vamos entender um pouco sobre isso. Batismo. Vejamos o que a congregação cristã no Brasil pensa sobre o batismo. Ela não conhece o batismo efetuado por ministros do evangelho de outras denominações, mesmo que seja por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme manda o texto em Mateus 28:19. Na verdade, não dá para concordar com a maneira ou forma pela qual ela ministra nas águas, pois as pessoas que se batizam lá na congregação cristã no Brasil estão sem preparo algum. Você pode chegar até embriagado que eles batizam. Se chegar uma pessoa embriagada querendo se batizar, eles batizam na hora. Não é verdade? Então, e isso é tirado esse ensinamento, essa explicação, é tirada desse livro, A Igreja do Véu. Não é? A congregação cristã do Brasil diz não reconhecer o batismo de outras denominações pelos seguintes argumentos. O batismo de outras denominações cristãs está errado, diz eles, porque utilizam a expressão eu te batizo. A congregação cristã no Brasil entende que ao dizer eu te batizo, é a carne que opera e o homem se coloca na frente de Deus. Eles dizem que o batismo só é válido se efetuado com esta fórmula: em nome do Senhor Jesus, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para eles, o batismo purifica o homem do pecado. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso em 1 João 1,9? Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que nos purifica do pecado, meus irmãos? O batismo ou a nossa confissão de arrependimento? Eles dizem que temos que batizar assim, olha, em nome do Senhor Jesus, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles alegam que nós usamos o eu te batizo primeiro, colocando assim o batizador como a pessoa mais importante. Por isso eles fazem essa redundância de dizer Jesus duas vezes. Em nome de Jesus, te batizo. Em nome do Pai, em nome de Jesus e do Espírito Santo. Parece que a congregação, além de não conhecer a Bíblia, desconhece também a língua portuguesa. Que diferença há em dizer eu te batizo ou dizer te batizo? O sujeito não está oculto?
Além do mais, se pelo fato de utilizar a expressão eu te batizo, estivermos aborrecendo a Deus, então João Batista teria ofendido a Deus, pois ele sempre dizia eu vos batizo com água. Será que a congregação cristã acha que João Batista era carnal e se colocava na frente de Deus? O que vale, meus irmãos, não é a expressão eu te batizo, mas pelo nome de quem se batiza: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito importante a gente ir guardando, né, essas informações. Irmãos, o ministro de Deus é apenas um instrumento, pois quem aprova o batismo é a Trindade Sagrada. O ato de batizar jamais salvará alguém da perdição. O que salva é o batizando confessar que Jesus é seu Senhor. Por isso a expressão eu te batizo é correta. Pois quem é o instrumento ali para mergulhar o batizando é o batizador e nada mais. O batismo só terá efeito eterno se o batizando tiver nascido de novo. Caso contrário, eu te batizo, em nome de Jesus eu te batizo, nada disso, não acrescenta nada, se não houver um novo nascimento. Por isso, queridos, as igrejas que são fundamentadas na palavra de Deus não batizam ninguém. As igrejas sérias, as igrejas que têm compromisso com a palavra, não batizam ninguém sem antes ter um discipulado para orientar a pessoa do que ela está fazendo diante de Deus. Vejamos então a ordem dos fatores dada por Jesus em Mateus 28, 19. Versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que é fazer discípulos, meus irmãos? Batizar quem aparecer no dia do batismo? Será que é isso? Batizar quem se sentir vontade na hora do batismo? Ou batizar quem foi discipulado sabendo por que está sendo batizado? Dá para entender o que a Bíblia ensina? O próprio João Batista recusou batizar pessoas que apareciam na hora do batismo. Vejam em Mateus 3, de 5 a 8, versículo 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Versículo 6. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Mas quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. João Batista só batizava quem de fato demonstrava que estava arrependido e tinha nascido de novo. Não era qualquer um. Ele disse: mostre o fruto de arrependimento. Deem frutos que mostrem o arrependimento, disse João Batista. Por que batizam pessoas que nem sabem o que significa batismo? Que estão fumando, bebendo, vivendo de qualquer maneira, ou coisas assim, meus irmãos? O batismo é algo sério, precisa ser entendido. Vejamos alguns textos sobre isso. João 3,3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. 2 Coríntios 5,17, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 6,15, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. João 3, 6 e 7, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Versículo 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. A ordem, meus irmãos, a gente percebe aí que não é o batismo que salva, mas a verdadeira conversão. Dessa forma, o batismo só tem validade se a pessoa nascer de novo, ou seja, se ela se converter de verdade e mudar o rumo da sua vida. O que adianta batizar se ainda está fumando? O que adianta batizar se ainda está se drogando?
O que adianta batizar se ainda está bebendo? E quantos meus irmãos que falam, não, já batizei, mas ainda fumo um cigarrinho, mas Deus vai me libertar. Não mudou de vida. O que adianta batizar se ainda está adulterando? O que adianta batizar se ainda não reconheceu seus pecados e não os abandonou? Irmãos, não adiantará nada. Apenas tomou um banho no batistério. Apenas cumpriu um ritual, mas não nasceu de novo. E nós temos aí a questão do dízimo também. Para eles o dízimo era um pacto da lei de Deus. E em Cristo já não há mais lei. Isso de certa forma está correto, mas o dízimo vem antes ou depois da lei? Vejamos logo no início de tudo em Gênesis 4, 3 a 4. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O que Abel levou para Deus? O primogênito das suas ovelhas, a primeira parte do seu melhor. A representação da 10ª parte de tudo que ele tinha de ovelhas e também de suas gorduras. Queridos, a lei ainda não existia, pois a lei foi dada em Êxodo a Moisés no Monte Sinai. Outro texto de Gênesis 14, capítulo 14, verso 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19, e abençoou e disse, bendito seja Abraão, Deus do Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou aos teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Querido, Jacó era neto de Abraão e também deu o dízimo e Moisés nem sonhava em nascer. Vejamos em Gênesis 28, 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei. Se o dízimo não fosse mais uma ordenança de Deus, por que no Novo Testamento não há uma ordem dada por Jesus de anulá-lo? Vejamos em Hebreus 7,14. O que diz em Hebreus 7,14? Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Isto é Novo Testamento, querido. O texto poderia prosseguir dizendo qual foi por Cristo abolido, mas isso não está no texto. Portanto, dizimar é uma honra, dizimar é um orgulho para o povo de Deus, para agradecer a Deus por receber sustento, saúde e proteção no mês do trabalho. Outra questão que é diferente, que não existe na congregação cristã do Brasil, são os pastores. A congregação cristã no Brasil não aceita ser liderada por pastores. E se lembrarmos da parte 1 do nosso estudo, vão ver que o próprio fundador, Luiz Francescon, não se submetia à autoridade pastoral a ponto de criar uma divisão dentro da igreja presbiteriana italiana. É o que nós lemos no início desta mensagem. A congregação cristã no Brasil afirma que não existe ministério pastoral e alega que Jesus Cristo é o único pastor. Na reunião da sua igreja, a igreja presbiteriana italiana, em 1903, quando o pastor Filippo Grilli retornou de suas férias, Francescon pediu para dirigir algumas palavras à igreja antes do pastor pregar o sermão. Então, tendo permissão, ele questionou a igreja sobre sua conduta durante a ausência do pastor. Como ninguém testificou nada contra ele, novamente falou do batismo por imersão e, em seguida, apresentou sua carta de demissão. Isso nós falamos já no início dessa mensagem, de como começou a congregação. Então, cerca de 18 membros dos 25 que tinha a igreja, então, esses 18 membros acompanharam Francescon, ele dividiu aquela igreja. É por isso que a congregação cristã no Brasil critica severamente
e menospreza os pastores evangélicos, pois isso vem de sua fundação. Então, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre pastor? Eles alegam que Jesus afirmou em João 10,14 que ele era o bom pastor. E isso é verdade. Só Jesus é o bom pastor e não um bom pastor. Há muita diferença entre o e um. Jesus é o único pastor de nossas almas que cuida delas até após da nossa morte. Por isso, ele instituiu os pastores para zelarem por nossas almas enquanto vivermos nessa terra. Mas jamais velarão por nossas almas após a morte. Por isso Jesus, e só Jesus, é o bom pastor. Por isso, o autor do livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, vai dizer: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Queridos, é bom a gente refletir sobre isso. Muitas pessoas estão procurando igrejas, muitas pessoas estão visitando igreja. E aí entra numa igreja, eles sentem alegria, ali começam a ter ensinamento bíblico e tudo mais, mas elas muitas das vezes não conhecem os fundamentos daquela denominação. Se Jesus disse que só ele pode ser pastor, então ninguém poderá ser? Advogado, conselheiro, filho, príncipe, rei e mestre. Pois a Bíblia atribui esses ofícios também a Jesus, se você ler. Então, se não pode ser pastor, não pode ser advogado, não pode ser conselheiro, não pode ser filho, não pode ser nada. Porque também esses ofícios foram atribuídos a Jesus Cristo. Em Efésios 4:11, nós lemos: e ele mesmo, quem? Jesus, irmãos. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O próprio texto bíblico dá esse suporte. Em Hebreus 13:7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Tem mais, Jeremias 3,15, e vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. E o sustento do pastor, querido? Será que o pastor é um folgado que ganha fácil nas custas do povo? Infelizmente existem muitos que estão assim. Muitos e muitos que estão ficando ricos, milionários, comprando emissora de televisão, comprando emissora de rádio e fazendo um comércio. Está totalmente errado e prestarão contas a Deus um dia por ter comercializado a fé do povo de Deus. Não devem fazer isso. Mas vejamos a ordem de Deus para sustentar dignamente seus pastores que trabalham com dedicação à obra. 1 Coríntios 9, 4-14. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Texto bíblico, meus irmãos. E mais, versículo 8. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal? Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vós semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vós coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo.
Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que viva do Evangelho. Amado irmão, o que é viver do Evangelho? É dedicar-se somente a isso e receber o sustento digno para isso. Por isso, queridos, os pastores recebem salário das igrejas para se dedicarem a elas. E isso é bíblico. Claro que eu já disse no início, há muitos se aproveitando disso. Eu estou falando de igreja séria. Eu estou falando de denominação séria e não desses fanfarrões que estão por aí. Veja o que Pedro disse em Atos 6,4. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta, versículo 5, agradou a todos. Meus irmãos, vamos ler 2 Coríntios 11:8 e vejamos o que o apóstolo Paulo foi um grande pastor. O que ele disse a respeito de pastor receber salário. Versículo 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Queridos, são tanta informação e tanta doutrina contrária aos ensinamentos bíblicos. O que nós falamos dessa denominação, realmente em contraste com a Bíblia, há um entendimento errado sobre o que a Bíblia ensina. Eu não estou dizendo que pessoas que frequentam a congregação cristã são pessoas de má índole, não, pelo amor de Deus, são pessoas até dedicadas. Pessoas que realmente são temerosas, são tementes. Mas quantas denominações por aí que também as pessoas são assim tementes, são generosas, são piedosas, são espirituais. E aí você pergunta muitas das vezes, você conhece a história da denominação que você frequenta? Você conhece como ela foi fundada? A partir de quê? Ah, não sei, irmão, eu entrei aqui, senti o poder do Senhor e Deus operou na minha vida. E ela fica ali. E muitas das vezes, quando ela é doutrinada, são passados esses alicerces dessas denominações de maneira errada. Então as pessoas, elas começam a viver esse mundo fechado. São os exclusivistas. Só nós salvamos, só nós que temos autoridade, só nós que temos a revelação da palavra, e tudo se perde. Espero, meus irmãos, que este breve estudo tenha aberto as nossas mentes. E jamais seguir uma igreja sem primeiro ver se o que ela prega está fundamentado na palavra de Deus. Isso é muito importante. Ou nós começamos a investigar, ou nós começamos a prestar atenção, porque olha, muitos filhos desses irmãos ou desses amigos que frequentam essas igrejas acabam saindo justamente porque eles acabam entendendo que algumas coisas estão totalmente fora, não tem lógica. Não tem lógica. Você acreditar que uma denominação fundada em 1900 e tantos é a única que salva. Se nós simplesmente pensarmos que antes dessa data, quantas pessoas já foram convertidas a Cristo, quantas pessoas deram a vida por Cristo, a começar pelos apóstolos. Como eu posso dizer que uma denominação ela tem a exclusividade da salvação, se ela foi formada há pouco tempo, mediante a história do cristianismo, onde pessoas morreram, onde pessoas deram a vida, onde pessoas realmente foram martirizadas e crucificadas. Tudo isso joga fora, tudo isso não faz sentido. Então é só a partir de 1900 e tantos que abriu-se uma porta para a salvação? Não, meus irmãos, é simples de entender. Talvez é simples da gente aceitar.
Talvez porque temos histórico dentro de algumas denominações. Talvez porque já frequentamos há muito tempo e ali nós sentimos bem, ouvimos a palavra de Deus. E nós não queremos deixar. Mas é bom friamente analisarmos, para não ficarmos caindo nestas armadilhas, destas seitas, destas falsas religiões, aonde fala de Jesus, aonde canta belos hinos e tem maior roupagem, uma imagem bonita, mas quando vamos olhar, os fundamentos doutrinários são antibíblicos, tem entendimentos distorcidos da palavra de Deus, coisas que Deus não deixou, que a igreja cristã nunca disse, e as pessoas começam a acreditar. Por isso eu espero mesmo que esse breve estudo sobre esta denominação nos alerte cada vez mais para não cairmos mais nestas armadilhas de erros doutrinários. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus os guarde, em nome de Jesus. Amém.